Saúde a todos com a paz do Senhor. Hoje eu venho com mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é um vídeo de alerta. Hoje eu irei falar sobre o pecado da glutonaria. Isso mesmo, se você não conhece esse pecado, se você nunca ouviu falar, fique até o final do vídeo que eu irei falar tudo sobre este pecado e o que ele pode estar ocasionando na nossa vida, tá? Hoje eu vim preparada para esse vídeo, eu trouxe a minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia. Vocês já conhecem que eu sempre uso ela aqui no canal. E trouxe essa daqui, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ambas as duas têm a mesma leitura, porém, essa daqui muda um pouquinho as palavras do que esta, tá? Então, nós vamos ler as duas para a gente tirar as nossas dúvidas aqui no vídeo. Bom, e também fiz o meu esboço, estudei bastante aqui antes de trazer o vídeo para vocês, porque eu não quero falar nada que seja de mim aqui, quero falar apenas o que está escrito na palavra de Deus. E com base na palavra de Deus, nós iremos tirar as nossas conclusões aqui, tá bom, pessoal? Bom, pouco se é falado na igreja sobre este pecado. Muito se é falado sobre o pecado da idolatria, muito se é falado sobre o pecado da prostituição, muito se é falado sobre o pecado sexual, muito se é falado sobre adultério, muito se é falado sobre blasfêmia. Porém, a gente não vê pastores, pregadores, enfim, a gente não vê as pessoas falando sobre o pecado da glutonaria. E o pecado da glutonaria está classificado como se fosse esses pecados que eu falei. Está classificado como pecado de adultério, está classificado também juntamente com o pecado da fornicação, juntamente com todos esses pecados, ele também é um pecado, ele fica igualado junto com os outros pecados. Se você não sabia, não pule esse vídeo, fique até o final que eu vou ler os versículos, que vocês vão entender o que é o pecado da glutonaria. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês, o que é a glutonaria? Na Bíblia se fala sobre glutonaria, só que a palavra é gula. Glutonaria significa gula. Para quem não sabe o que é gula, gula é quando você come desenfreadamente. Então, hoje, propriamente, nós iremos falar sobre o pecado da gula, que é quando você come desenfreadamente, não tem um controle sobre aquilo que você come e também beber. Tem tanto a ver como comida, tanto como bebida. As duas coisas, comida e bebida. Bom, agora que você já entendeu o que é o pecado da glutonaria, nós iremos falar um pouco sobre os versículos bíblicos. Bom, vamos começar aqui em Romanos capítulo 13, versículo 13. Lembrando que eu vou abrir as duas Bíblias e vou ler o que está escrito tanto nessa como nessa, tá? Romanos, você pode abrir junto comigo se você quiser. Romanos capítulo 13. Romanos está depois de Atos, tá? Tá lá no Novo Testamento. É bom a gente abrir a Bíblia juntos pra gente, aprender um pouco mais também onde ficam os versículos. Romanos fica depois de Atos. Romanos 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias ou gulas, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Vamos ver o que está escrito na Bíblia de Estudo Pentecostal. Provavelmente irá mudar um pouquinho, mas o contexto vai ser o mesmo. Romanos 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem contendas, nem inveja. Essa tá praticamente igual à outra mesmo. Então aqui tá falando que a gente deve andar honestamente. Quando você ouve alguém dizer que a gente deve andar em honestidade, a gente logo pensa, a gente deve andar em honestidade, a gente não deve roubar, a gente não deve matar, a gente não deve ter inveja, como está escrito aqui. Mas a gente nunca para pensar
que comer desenfreadamente também é um pecado. E na Bíblia tem muitos versículos. Se você pesquisar, você vai ver, tem muitos versículos que vão falar sobre esse pecado. Então, vamos vigiar cada vez mais aí a maneira que nós estamos comendo, tá? Todos os mandamentos que o Senhor deixou são para preservar a nossa saúde. E se o Senhor deixou esse pecado aqui, esse pecado exposto aqui na Bíblia, que é o de glutonaria, é porque ele tem algo a nos dizer, é porque ele quer cuidar também do nosso corpo. Lembrando que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo para que o Espírito Santo habite dentro dele. Tá bom, pessoal? Vamos ao próximo capítulo aqui. Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro fica bem no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Pedro fica depois de Tiago. Vamos abrir juntos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Eu vou abrir essa e já vou abrir essa aqui também. Pedro, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler o da Bíblia do Estudo da Mulher primeiro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. A outra Bíblia. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então aqui está falando, quando a gente não era crente, quando a gente não era evangélico, a gente andava em glutonaria, né? A gente pecava desenfreadamente, a gente comia desenfreadamente, como se não houvesse amanhã. A gente bebia bebida alcoólica como se não houvesse amanhã. Mas agora que nós somos novas criaturas, que a gente aceita Jesus, a gente tem que deixar esse pecado de lado. A gente tem que tirar esse pecado da nossa vida. Tanto beber desenfreadamente, tanto comer desenfreadamente. Um exemplo. Os crentes, eles têm eles são conhecidos por uma característica que não é muito legal, né? Que muitas pessoas falam que o crente come bastante, o crente come muito. E essa não deveria ser uma característica dada ao crente, já que a glutonaria é um pecado que leva a pessoa ao inferno. Eu vou falar para vocês já que tem um versículo aqui que fala que quem é glutão não entrará no reino dos céus. Então, esse pecado é um pecado terrível que pode levar para o inferno. É igualado ao pecado de idolatria, é igualado a qualquer outro pecado. Tá? Só não é igualado como o da blasfêmia, mas é igualado como todos os outros pecados que são falados aqui, que não irão entrar no reino dos céus. É igualado até o pecado da feitiçaria, para vocês terem a noção do quão pecado né? Do quão perigoso é você cometer esse pecado de glutonaria. Então, os crentes, eles são conhecidos por comer demais, por comer bastante. A gente até vê muitos crentes falando que comeu não sei quantos pratos de comida, comeu não sei quantos pratos de pizza. Se você for ver bem, não faz bem para a saúde mesmo você comer desenfreadamente. O normal é você comer e saciar. Você tá com fome, você come e parou de comer ali. Saciou sua fome, parou de comer. Mas tem gente que come um prato de comida e mesmo ele estando satisfeito, ele vai lá e repete o prato de comida. E depois que ele repete, ele come mais uma vez. Isso é um pecado terrível. Porque quem não consegue controlar a sua boca, né? Quem não consegue controlar a quantidade de comida, não consegue controlar a fome, não consegue controlar mais nada no corpo. Então vamos vigiar no máximo aí, né? Sobre este pecado. Porque, como eu disse, é um pecado que leva à morte e é um pecado que pode te levar para o inferno também. Vamos para Lucas, capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, 34. Vamos ler primeiro do estudo pentecostal.
E olhei para vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Gente, aqui é o Jesus que está falando, tá? Eu vou ler agora, né? É o próprio Jesus que está falando aqui. Vamos ver agora a outra Bíblia, o que está escrito. É Lucas, capítulo 21, versículo 34, né? E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que Jesus está dizendo? Aquele dia é a volta de Jesus, tá? Todos nós sabemos que Jesus está voltando. Então, Jesus está dando um alerta. Se você é glutão, se você tem o pecado da gula, se você come desenfreadamente e Jesus voltar, você fica, tá? É um pecado muito sério. Então, vamos controlar aí ao máximo, né, a nossa fome. Uma dica para vocês que é glutão, né? Você que é glutão e quer controlar a fome, o que você pode fazer? Você pode fazer uma vez na semana jejum. Você pode fazer o jejum, você pode ficar o dia inteiro. Porque jejum de 3 horinhas só não vai adiantar para você que é glutão. Então, assim, primeiro você vai começar a fazer um jejum de um dia. Você vai ficar um dia inteiro sem comer. Daí você bebe só água, bebe água. Depois, quando for no próximo mês, você vai fazer um jejum de 2 dias seguidos, bebendo água. E aí você vai conseguir, assim, controlar a sua fome, tá? É uma dica aí muito boa para você que quer, né, que não quer cair nesse pecado mais e quer controlar a sua fome. Vamos para Filipenses 3,19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam em coisas terrenas. Olha o que está falando. Cujo Deus é o ventre. O que está querendo dizer? Tem gente que idolatra mais o seu ventre do que a Deus. Como assim, Diana? Tem gente que idolatra? É isso mesmo. Se você está saciando, porque tem gente que quando ele está triste, ele desconta na comida. Eu tô muito triste, eu vou comer chocolate. Compra aquela caixa de chocolate e come tudo de uma vez. Então a pessoa está saciando o seu ventre, está adorando o seu ventre. É como se ele estivesse adorando ali o seu ventre. Então ele vai colocando comida para dentro para tentar saciar aquela tristeza, aquele desânimo, aquela depressão que ele está sentindo. Sendo que quando a gente está sentindo isso, a gente tem que descarregar em Deus. A gente tem que colocar nas mãos de Deus os nossos problemas. E não descontar na comida. Então o pecado de glutonaria, ele fica associado também com um pecado de idolatria. A pessoa que come demais, ele está idolatrando a comida. Porque ele quando ele está triste, ele quer saciar a sua fome, né? Ele vai diretamente e já come desenfreadamente. Ao invés dele ir aos pés do Senhor, contar os problemas para o Senhor, ele prefere ir lá e comer desenfreadamente. Então, assim, além de você pecar, ter o pecado da gula, você ainda vai cometer o pecado da idolatria. Então, isso é muito sério, irmãos, muito sério. Vamos para Colossenses, o vídeo já está um pouco longo, mas eu preciso falar para vocês isso, irmãos, porque pouco se é falado sobre o pecado da glutonaria, e é um pecado que pode te levar para o inferno se você continuar sendo glutão. Então, fica até o final, não pule esse vídeo para você aprender mais sobre isso, tá? Você não vai achar um conteúdo, um vídeo assim em qualquer lugar. Você não vai ver pastores, os pastores da sua igreja pegando um estudo sobre isso. Então é importante que você fique nesse vídeo para que você possa entender o que é esse pecado e a gravidade que é este pecado. Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Colossenses fica depois de Filipenses. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Irmãos, como que a gente mortifica os nossos membros que estão sobre a terra? Deixa essa pergunta para você. Como é que a gente mortifica os nossos membros? Será que a gente vai mortificar os nossos membros quando a gente morrer? Não, irmãos. Nós vamos mortificar os nossos membros controlando a nossa boca com jejum. Quando você quer controlar o seu corpo, você precisa fazer um jejum, porque aí o seu corpo fica submetido
Ele se submete, quando você faz um jejum, o seu corpo automaticamente se submete ao teu espírito, que é o Espírito de Deus. O espírito se exalta, se fortalece e a carne fica fraca. Então é desta forma que você vai fortalecer o teu espírito e fortificar a tua carne. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui está falando sobre mortificar a nossa carne, os nossos membros. Está também associado ao pecado da glutonaria. Quando você mortifica a sua carne, quando você fica um bom tempo aí sem comer, você está controlando também a sua fome. Provérbios 23. Vamos para Provérbios, que está depois de Salmos. Provérbios 23. Eu não estou abrindo a outra Bíblia porque está basicamente igual, tá, irmãos? Mas você pode aí fazer essa pesquisa na sua casa, pesquisar nas Bíblias que você tem, tá? Provérbios 23. Provérbios capítulo 23. Do versículo 1 ao 2. Provérbios 23. Vou abrir nesta daqui. Do 1 ao 2. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que te põe diante. E põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Aqui está falando sobre como se comportar perante a mesa. É basicamente um exemplo que eu vou dar para vocês. Você é convidado para comer na casa de alguma pessoa que é importante, né? Aqui está falando sobre governadores, mas, por exemplo, você foi convidado para comer na casa de alguém, você sabe que ali vai ter um banquete. Se você não consegue se controlar, olha o que está escrito aqui. Põe uma faca à tua garganta. Então, irmãos, é muito sério. A gente tem que comer para a glória de Deus. Tudo que a gente faz nesta vida tem que ser para a glória de Deus. Agora, imagina aí, você é crente e você é convidado para comer na casa de um ímpio. Você chega na mesa e tudo que vem você vai comendo depressa, parecendo que não vai comendo como se não tivesse amanhã. E todo mundo vai observar você. Ali vai ser uma vergonha, você vai estar envergonhando o nome do evangelho. Entendeu? Entendeu por que é tão importante você ter o controle sobre a sua boca, sobre o seu estômago? Entendeu por que esse pecado é um pecado tão grave? Dependendo da maneira que você come, ou você está exaltando o nome de Deus, glorificando, ou você está fazendo com que o nome de Deus seja envergonhado. Ou é um ou é outro. Então, assim, quando você for chamado para comer na casa de alguém, ou for comer na casa de um parente, coma para a glória de Deus. Não tô falando para você comer um pouquinho de comida, mas coma aquilo que vai te saciar, tá? Você almoça, você come ali o almoço normal, não enche o prato, come o almoço normal. Vem a sobremesa, pega um pedacinho da sobremesa e come, entendeu? Não precisa você comer desenfreadamente como se não houvesse amanhã. Pronto, vamos agora para Gálatas. Eu só tenho mais dois versículos para ler para vocês, que é em Gálatas e em Coríntios, e aí a gente acaba o vídeo, tá? Gálatas. Gálatas 5:19. Gálatas está depois de Coríntios, tá? Para quem quiser procurar junto comigo. Gálatas 5:19. Vamos ver o que está escrito do 19 ao 21.
Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são, olha só, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, você viu que o pecado da bebedice, da glutonaria, ela está associada a outros pecados aqui? Todos esses pecados aqui estão associados também ao pecado da glutonaria e da bebedice. E olha o que está escrito, não herdarão o reino dos céus. Então, se você é um homem glutão, né? Se você tem um pecado da gula, mulher ou homem glutão ou criança, seja lá o que for, peça perdão a Deus que ainda dá tempo, né? E vamos controlar a nossa boca e o nosso estômago. Vamos fazer jejum. Vamos parar de comer desenfreadamente, porque a gente não quer perder a nossa salvação por uma coisa tão simples, que é controlar. Se a gente tem que ter o domínio próprio. Quando a gente tem o domínio próprio sobre o nosso corpo, a gente consegue controlar, sim. Se você não consegue controlar, se você é uma pessoa obesa, não consegue controlar, vá ao médico, né? Peça para ele passar uma dieta para você, tá bom? E quando você tiver com a fome desenfreada, mesmo você tendo comido, né? Você acabou de comer e tá com a fome desenfreada, ajoelha e come a palavra de Deus. Literalmente, você vai se ajoelhar e você vai falar com Deus e você vai ler a palavra de Deus até a fome passar, tá? Você tem que descarregar isso aos pés do Senhor. Não vá, quando você estiver triste, descontar toda a tristeza na comida. Vá aos pés de Deus e entregue tudo para Ele, para que você não fique fora do reino, tá? E, por último, 1 Coríntios 11:34, que todos conhecem, que que fala sobre a Santa Ceia. Irmãos, o pecado da glutonaria é tão grave que até no versículo da Santa Ceia fala. Olha só, vamos ver o que está falando aqui. É o 11:34. Esse é o versículo da Santa Ceia, tá? Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Irmãos, olha só que sério. Aqui na Santa Ceia do Senhor tá falando, né? Quando você tiver fome, você come na sua casa, para você não fazer vergonha nos lugares, você não desonrar o nome do Senhor. Não vá para os lugares quando você tiver com fome, não. Coma um pouquinho na sua casa, para você não chegar nos lugares com fome. Porque, gente, quando a gente tá com fome, a gente vira outra pessoa, né? A gente fica como se fosse como um animal quando a gente tá com fome. Quando a gente tá com fome, a gente fica estressado. A gente maltrata as pessoas, a gente fala, sabe? A gente acaba falando, maltratando as pessoas por conta da fome. Então você precisa controlar essa fome. Se você for comer na casa de alguém, não vá com fome. Coma uma fruta antes de ir, para quando você chegar lá, você já não ir atacando a comida, tá? Como eu disse, quando você vai comer, você deve também glorificar o Senhor. Você deve glorificar o nome do Senhor até quando você vai comer, tá? Então, irmãos, este foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, tá? Muito obrigada por você estar aqui. Que você possa cada dia, né, se aperfeiçoar na palavra de Deus. Que você possa cada dia aprender mais, né? E se você aprendeu, né, um pouco aí da explicação que eu trouxe aqui para vocês, diga aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e vamos vigiar aí, né? Não vamos ser glutões, porque é um pecado que leva sim para o inferno. E se você gostou, você pode voltar de novo no vídeo, reassistir o vídeo e pegar os versículos que eu falei para vocês e ler na casa de vocês, né? Juntamente com seus familiares também, tá? Diga nos comentários se você sabia que a glutonaria ou a gula era um pecado de morte, se você sabia que era um pecado que levava para o inferno, ou se você não sabia e você aprendeu comigo hoje, tá? Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.